iniciar. Obrigado, Felipe, né, iniciou a gravação. A Camila está em férias, né? Daí nós vamos conduzir aqui. Ela não me passou direitinho a agenda, mas com A gente já base sabe, né? no que já conversamos, né, no que já alinhamos, vamos dar andamento. Bom, só um pequeno relato. Uma semana assim, é muito pouco tempo de organizar todas as coisas. Então, ainda eu vou ficar devendo, né, algumas questões, mas estamos alinhando, né? Por exemplo, os dados de monitoramento do André, né? Ele me passou todos e eu queria jogar as vazões específicas ali para comparar com o que nós temos no histórico. Ia ser muito bom isso, tanto dessa estação quanto daquela da Inhumas, né? A estação convencional que nós temos, que tem um histórico desde 1947. É uma estação muito boa, né? Aquela da GO lá do Nova Exato. Veneza, né? Exato. Então, essas duas informações, para a gente, até olhando para o Jober, bom dia, Jober, lembrando do que é monitorado e do que é monitorado no histórico e do que é monitorado atualmente, né, para a gente ter essa relação. Se olharmos para a estação de Inhumas, a gente vê muito claro, na última década, as vazões mínimas nunca alcançadas, né? As vazões mínimas da estação estão muito baixas. No histórico, por cerca de 1.000 litros, eu não abri ela aqui, senão eu já podia mostrar. O problema é que eu não fiz outras relações com essa estação, né? Ver as específicas, né? Fazer alguns cortes ali, não deu para trabalhar em cima dela. Bom, então essas informações da estação eu vou estar devendo, certo? Bom, aí, vamos lá, eu vou compartilhar minha tela. Bom, eu sou ruim de organização aqui. Eu não sei se antes de iniciarmos mesmo com os dados, se há alguma questão que nós alinhamos semana passada e que deveríamos iniciar ou falar antes dos dados? Não, assim, a gente tinha falado sobre aquela comparação das específicas, né? Que ia ser utilizado no Sim, essa eu plano, vou no mostrar. binário e tal. Eu acho que a gente começa por ali, Fábio. Isso, essa eu consegui organizar uma planilha bem simplesinha ali. E a Tem gente essa... dá uma comparada ali, eu acho que é importante. Perfeito. Eu pedi o Leônidas para participar, ele vai estar com a gente, porque ele é gerente da supervisão de outorga, né? Então, vai afetar diretamente essa área, por isso que eu pedi para participar com a gente aqui da reunião. A Camila está numa reunião com o diretor corporativo, ela não vai poder participar também. Joia. Então, só lembrando, então, bom dia a todos, né? De novo, aí o André, que também entrou, ao Kenny também que está aí, muito obrigado por estarem presentes aí junto conosco, né? Vou abrir aqui o compartilhamento. Vocês estão enxergando aí a tela, né? Deixa eu... Bom, essa é especificamente o que o Paulo acabou de falar, né? Sobre a comparação das vazões específicas do plano e por exemplo, do SSD, né? Essa primeira aqui, veio cortado, o sistema que tem na outorga, ela dá essas vazões específicas, né? É um sistema lá que está em aprimoramento, né? E ele dá uma comparação muito rápida, ou, na verdade, dispõe dos dados muito rápidos para o balanço, né? Portanto, é diferente, por exemplo, dessa outra vazão específica, de janeiro a dezembro, que são as vazões do plano, né? Então, aí para janeiro, né, tem uma pequena diferença aqui no gráfico, né? E aqui no quadro, na tabela, mostra, né, que a vazão do plano é um pouquinho menor. Logo vem fevereiro, a do plano já sobe bastante, né? É 15% maior, né? Daí, de março permanece muito alto, né? A do SSD cai, a do plano se mantém, cai também, mas com menor acentuação aqui. Daí vem abril, continua nessa diferença grande, né? Aí maio já diminui, né? Maio está 13,92, aqui está 4,39.
E uma pequena diferença aí vai variando um pouquinho, né? O restante dos meses onde entram os meses secos, né? São variações bem pequenas, como a gente vê no gráfico. Então, o que está bem diferente são os meses mais úmidos, né? Dessas duas comparações. Lembrando que as vazões específicas do SSD nós colocamos para comparar, mas a gente não destrinchou tanto esses dados aqui, né? Do SSD, que é uma disponibilidade dos dados que temos, né? Aí, a do plano, ok, né? Interessante, e está faltando uma outra vazão específica, ainda está faltando, que é a mais atual que tem da base hidroautocodificada, base hidrológica autocodificada da Agência Nacional de Águas. Essa ainda estamos com muita dificuldade de acesso a ela, e ela não difere muito do plano no sentido da origem. Por exemplo, tinha uma questão anterior que os dados estão naturais, né? E, quer dizer, os dados naturalizados seria muito importante. Mas nem a do plano foi naturalizada, porque demanda um trabalho grande, nem essa da autocodificada da Agência Nacional de Águas também não foi naturalizada, o que seria, né, torná-la ou comparar o que seria natural, né? Aí tem os métodos para fazer isso. E, bom, uma dificuldade disso que eu relato é a própria variação dos usos que a gente tem, né? As nossas bases aqui, elas ainda estão em constante transformações, né? E uma forma também de comparar isso é o próprio quantitativo de declarações de uso, né? As DURs, elas são, né, aí somente nesse trecho, cerca de 300, né? Então, pensa só, é uma variação anual ou mesmo mensal muito grande, né, de usos regularizados e processo que venceu. Então, para você ter uma base naturalizada com esses dados variáveis, ainda nós, né, não conseguimos fazer isso de forma boa, né? Bom, isso é com o tempo. Bom, então essa aí, Paulo. Essas variações nos meses úmidos são maiores, né? Das duas bases. Agora, assim, para o plano, a gente... eu lembro que a gente tinha os 3 períodos, né? Tá. Aqui é a mesma... Desculpa, Paulo, por intrometer, por cortar. Não, Aqui mas... é a mesma fonte, né? Portanto, tirei os 3 períodos e coloquei o mês a mês. Né? Aqueles períodos lá, na verdade, ele fazia uma média desses... Uma média do mês úmido, a média seco e desses intermediário. dados aí para jogar lá, né? Exato. Então, Então, você vê que está variando aí de 97 até 1,53, né? Isso, né? A variação máxima é esse mês de março aqui, né? Onde tem um decaimento muito grande. Aí o SSD, né? Eu penso que ele tem algum problema, porque de fato o nosso mês mais úmido não é março, né? É fevereiro. Mas aqui em março, né? Tá muito... desculpa. Em março Pois está é. muito baixo a do SSD, né? Alguma falhazinha. Pois por isso que, assim, mais uma vez eu afirmo aqui, é importante a gente usar do plano, que está bem Sim, mais sim, trabalhada, mais sim. consolidada, né? O que você acha, Júlio? Eu concordo. Parece que está mais real, né? Ainda que em alguns momentos a SSD seja mais restritiva aí, mas dá para ver que é um comportamento estranho, né? Esse mês de março aí. Os maiores problemas que a gente vai ter vai ser no período seco, né? Então, ali no Isso. setembro, por exemplo, eu acho que é importante estar mais restritivo. Não, é a do plano mesmo. Assim, acho que, lógico que Fabrício, é o grupo que delibera, mas a minha opinião, assim, seria do pergunta aqui plano. do Luiz, o Fabrício. Essas vazões específicas do SSD, que SSD que é esse mesmo, Fabrício? Por favor. Então, desculpa, você sabe responder melhor que eu, é o da outorga, né? É o É da sistema. base ANA. Assim, é porque a origem do SSD eu sempre confundo aí, Luiz. É esse que nós Do temos efeito do TAT. ele serve para o TAT, não é isso? Então vamos Me explique aí, por gentileza, Paulo. vamos Explica a melhorar todos. isso.
É porque, assim, a base TAT, ela é um valor anual, por isso que eu acho que não é isso aí. Esses valores que... Bom, vou conversar internamente com você para entender aqui de onde vieram esses valores. Porque a base ANA, que a gente vai adotar agora, chegou recentemente, né? Eu não sei nem se eu te passei ela. Não, não passou. Pois é isso que eu estou dizendo. Essa base é do SSD. Que é aquele link que nós tínhamos conversado lá, né? Não, não é aquele link. Mostra aí, Fabrício. Compartilha. Fontes. Não, eu não tenho os dados que o Luiz está falando, né? Eu não Não, consegui acesso a não, eles. tô falando, a base você pegou esse dado aí. Ah, Vamos tá, ver. né? Eu só vou conseguir mostrar um extrato. Ixi, nem tá aqui tão fácil. Porque, assim, Luiz, é aquela que a gente joga o ponto, certo? Uhum. Ajusta as coordenadas, com, no caso, o meu Ah, ponto de sim, controle, né? E aí entendi. eu tenho o balanço daquela área, entende? Então, essa fonte aí, Fabrício, Ah, é a BHO antiga, sem ter feito as correções. é a BHO qual? 17 ou 22? Eu acho que é 17. Entendi. Então, a BHO... Então, a gente vai ter que substituir isso aí, Fabrício, pelas novas. Eu estou com o arquivo aqui pronto já tenho, já consegui lá com a Ana o dicionário das colunas e tudo mais, então tá pronto aqui para a gente utilizar. Então, eu te passo hoje, para você poder Joia. comparar aí. Joia. Então, só esclarecendo a todos, né? Essa primeira Uhum. coluna aqui seria a base BHO 2017. Ela é construída pela Agência Nacional de Águas. O que eu e o Luiz acabamos de conversar seria a 22 ou 23, né? 22 aí, ela vai tornar-se oficial ainda esse ano, substituindo, porque ela veio com uma escala, né, muito melhor, Isso. né? Pegou Tá. alguns mananciais muito bons. E daí a gente joga aqui e compara, vamos ver o que vai acontecer aqui em março, né, principalmente. Mas, assim, Beleza. a princípio, eu acho que a gente segue com a dupla, né? Exato, exato. Vamos Todos os esperar. balanços posteriores que eu vou mostrar aqui, veio com a do plano. Perfeito, perfeito. Todos com a do plano. Então, acho que Perfeito, Luiz. podemos seguir, né? Ok, vamos lá para o próximo. Só Show. um comentário, Fabrício, eu vou me À retirar vontade. porque eu preciso participar da reunião com a secretária aqui. Qualquer Ah, coisa tá. eu tô no Eu WhatsApp. me abstive de ir lá. Ô, Luiz, um Ok, valeu, abraço. Luiz. Até mais. Bom, Vamos Joy, seguir. obrigado, Luiz. Bom, o Luiz será importante lá num ponto mais para frente, mas a gente vai construindo aqui. Bom, então, um monte de coisa à minha frente, eu não estou vendo Isso. nada da tela. Bom, aí, aí. Bom, aí um recorte, né, para a nossa... Poxa, sai da minha frente. Desculpa, gente, aqui o trem aqui do Zoom fica sempre na minha frente e eu... Desculpa. Bom, vamos lá. Bom, aí a bacia fez um novo recorte, né? Ela tinha essa outra área aqui, que era o rio Inhumas, né? Estava presente aqui. Aqui são esses pontinhos demais, aqui são as DURs que estão localizados na área. Os redondinhos são os quinars, e eu vou destrinchar eles aqui para frente, né? Então, a área tinha 500... agora eu esqueci aqui. Qual o tamanho? 558 quilômetros quadrados, né? Ela agora, com o nosso ponto de controle, que fica um pouquinho Acima. isso, acima da confluência, né, com o Rio Inhumas, ou seja, não pega o Rio Inhumas, e um pouquinho abaixo da estação de monitoramento e da captação da Saneago, né? Eu acho que eu detalho mais um pouco aqui na frente. Então, tínhamos esse cenário aqui, esse perfil, né, esse balanço, com os meses aí mais secos, opa, aí, os meses mais secos aí chegando a 93%, né? Aqui o mês de setembro. O mês de setembro como o mês mais comprometido, 93%. Aqui, agora nessa nova bacia, veja só, 95%, né? Porque nós perdemos não, né? Saiu dessa área um uso grande, porém a gente diminuiu a disponibilidade, né? A área menor vai ter menos água. O uso grande que eu falo é a da Centro Álcool, né? Tá, nós Acaba saímos de 500 para quantos quilômetros você falou? Desculpa. 558 para 355. São 200 quilômetros para lá. Isso aí.
ou seja, né, uma questão considerável, ou seja, tínhamos ali que é 95, né, de 2.800 de janeiro, agora 1.800, né, disponibilidade 1.400, agora 904. Os usos aqui nos meses mais úmidos, eles permanecem, o que saiu foi um uso aqui sazonal, que era a Centro-Álcool, né, ela ficava ali bem na área urbana mesmo, pertinho da estação de monitoramento. Então, os meses mais úmidos continuam um comprometimento, né, um comprometimento maior, porque eles se mantêm, porque aqui é o saneamento, né, e esses mais secos aqui, por causa desse uso da indústria, né, a Centro-Álcool, ela funciona, acho que uns 7, 8 meses, né, ou menos, não sei, mais ou menos. Fabrício, só te lembro, KNAR é as outorgas concedidas, né? Isso mesmo, Gilber. KNAR, né, outorgas concedidas já há um tempo. Né, são as outorgas que estão em validade. Isso mesmo. Ok, à vontade. Tá, esse volume outorgado que a gente tem aí nesse período aí de 95%, qual que é ele? Desculpa, eu não entendi a pergunta também. O volume A outorgado? vazão outorgada aí para... Tá. Aqui, ó. Essa coluna aqui, certo? Esse 390,46, né? E 302 até o 390. Isso mesmo. Esse é o que está autorizado, né? A retirada. Tá, Mês a mês. O mês de setembro, que é esse, que tem o nosso 390 e 46 litros por segundo. Né? Exato. Aqui, ó, 390, né? É o que está outorgado para o mês de setembro, com a solubilidade menor aqui de 408 litros por segundo. Então, compromete aí os 96% quase. Certo? Então, agora, quem são esses usos, né? Quem são esses usos aqui? Eu vou me concentrar desse lado. Então, aí aqui está a bacia, né, com os usos autorizados do KNAR, que já estão em validade, as outorgas. Veja só, são poucos, né? Eu tirei os subterrâneos, não estão aqui nessa imagem, ó, eles são 19 subterrâneos. O total de cadastros nessa área são de 41. 19 subterrâneos, 22 são superficiais, né? Aí desses 22, 14 são barragens. 8 são captações, aí 5 diretas e 3 captações nessas barragens. Ou seja, temos algumas barragens, pelo menos 11, né, que não há outorga, né, de captação direta nelas. Pode ser que tenha uso significante, pode ser que tenha usos irregulares, né? Ou pode ser que a barragem tenha uma outra finalidade. Então, essa daqui é destrinchando um pouco os dados do KNAR. Os subterrâneos não coloquei, são 19. Tá, aí quem são esses 5 aqui? Ó? Os 5 de captação direta. 2 para abastecimento urbano, esse daqui de Itaúsu, e o de Inhumas, né? Fica aqui já quase na resutória. 2 irrigações, são basicamente essas daqui, eu acho que são pivôs, né? Fica aqui, Lages é esse, eu sempre esqueço o nome do manancialzinho, Quilombo, esse aqui é o Quilombo, esse eu não sei, tem 2 irrigações. Uma aquicultura. A aquicultura, ela está aqui, ela está... Aí tem não sei se eu posso chamar de erro, né? Porque ela entra 89, outorgou 89 e ela devolve um tanto bom, né? Aí, infelizmente, né, lá na outorga está assim, está sendo retirado 89. É bem possível que volte, né? 80, 85, 87, algo do tipo. Precisamos saber, né? Porque é muita água. É 89, né? Bastante água, olha só. Pois é. Ok, vou até anotar. Comparado aí, você tem 193 mais 83, né? 270, 30%. Exato, 30%. Então, é o uso de aquiculturas, né? Se eu mostrar na imagem, vocês verão, é ali perto da Gaasa, né? Quer dizer, é da Gaasa, é uma área bem grande ali, produtiva. É bem interessante. Bom, isso daqui é o que... Fabrício, Sim, vamos lá, Gilberto. Você desconsidera os barramentos porque você considera que eles estão liberando 100% daqui a 95, né? Isso. Tá, então, só assim, eles podem ter uso da forma que for, mas eles liberando 100% daqui a 95, por isso eles não são considerados como diminuindo desse valor.
Exato. Aí, aqui para frente, eu vou mostrar o balanço só com esses diretos. Por que que eu fiz assim? Semana passada, nós discutimos aquela questão de quantificar esses usos nas barragens, né? E seria um pouco complicado nós fazermos o balanço para assim, para saber de fato se aquela barragem faz a regularização, né? Aí, conversando aqui internamente, ele falou, não, vamos colocar somente as captações diretas e considera dessa forma, que a acumulação está sendo está sendo realizada, né, de forma ali adequada e está regularizando o manancial. Então, isso precisa aprimorar muito, porque, por exemplo, vamos supor que uma barragem esteja a jusante aqui, ó. Aqui é uma captação da barragem, né? Essa corzinha aqui. E vamos supor que tivesse uma captação direta antes, né? Essa barragem não estará absorvendo essa captação e ela não foi construída para regularizar todos os usos que estariam nessa microbacia. Só dela. Somente o dela. Então, em teoria, né, ela está liberando aqui o que seria em teoria. É bem teoria mesmo, né? É muito incerto isso ainda, infelizmente. Só uma preocupação em relação a isso, né? As nossas discussões anteriores relativas àquela portaria, não, as regras da outorga lá, sim, a resolução. A resolução, exatamente. Naquelas nossas discussões relativas à resolução, havia um dos pontos, inclusive, que foi o mais questionado, era exatamente essa outorga relativa a barramento, que principalmente, acho que era a FAEG que solicitava, que não fosse liberado esse 100% daqui 95. Caso isso alterar, a gente tem uma alteração completa em todo a nossa avaliação. Com certeza, né? Porque a gente está utilizando aqui as específicas que nos dá o parâmetro da Q95, né? Só para eu pensar nesse sentido, a alocação negociada lá de Anápolis, lá, o Piancó, foi realizada nesses moldes também? Ixi, eu não vou saber dizer certinho. Mas porque é uma preocupação para a gente até levar na discussão da resolução, porque então é uma coisa séria a se considerar, porque senão a gente perde todo um trabalho que já foi, inclusive, realizado para outro curso hídrico, né? Não só altera parâmetros. Sim. Lá, se eu não me engano, Gilber, lá a gente considerou uso com captação direta, o que é embarramento não foi considerado. Acho que está até na deliberação, né, Léo? A gente precisa dar uma olhada e confirmar, mas acredito que foi dessa maneira. Acho que é a deliberação número 15 de 2019 do Coronavírus isso. Só confirmar aqui, Paulinho, eu te falo agora. O Léo já vai olhar. Acho que você deve ter feito, né, o Fabrício? Esses 14 barramentos, qual seria a vazão regularizada deles? De cada um, não fiz. Não, sim, a soma, né? Fala a soma. Bom, não fiz, porque eles são em pontos diferentes aqui, né? Eu falo só para a gente pensar nisso para a bacia, entendeu? No volume total, o que é essa... Eu sei, mas a gente não pode somar, né, a vazão regularizada de cada um, eles podem estar em cascata, né? Entende? Não, eu entendo. Ô, Paulo, você conhece a região, né? Assim, bem... Esses barramentos são captações significativas ou não, você sabe? Pois é, como assim eu conheço no geral todo, essa partezinha específica, eu não sei detalhar, por isso que eu estou perguntando ao Fabrício, para a gente pegar, são só 14, cara, então... são poucos. Para a gente fazer uma avaliação deles, assim, criteriosa, que é nosso piloto, né, cara, para essa alocação. Então, a gente precisa saber, por isso que eu estou perguntando, vazão de joia. A alocação deles. Eu me disponho até a ir para o campo e colocar a equipe para a gente fazer esse levantamento direitinho, verificar o que eles estão defluindo, para a gente fazer um negócio bem feito. Se eles realmente estão regularizando. Isso. Isso aí. A equipe de medição pode fazer até a medição dessa defluência aqui, sem problema. A gente agenda em 2, 3 dias no campo, o pessoal vai para o campo e mede essas defluências. Que a gente precisa saber, não dá para a gente ficar na conjectura. Joia. A localização delas, né, tá bem facinho aqui, né? A gente tem os pontos.
volume, por exemplo, a gente tem de cada uma, vazão outorgada, né? A ser regularizada também tem, né? Pois é, aí a gente confirma. Vai para o campo e confirma. Isso, então aí a ideia é confirmar a vazão mantida. Né? Você consegue colocar o mapa aí para a gente visualizar? Consigo, deixa eu tirar aqui. Massa. Isso. Sempre aquela questão, muito espaço aberto, não acho que eu preciso. Trabalho com muita coisa, né? Aqui. Bom, vou compartilhar a tela inteira, aí eu vou procurando aqui. Tá. Nós vamos declinar. Com o zoom, eu vou desligar a câmera, porque com o zoom ela fica muito lenta. Muita coisa na tela, vamos tirar isso aqui, vamos manter isso, tira isso. Aqui, joia, vamos jogar aqui. Bom, por exemplo, né? Aqui tem um ponto deslocado, né? Bem possível que seja essa barragem de cima, bem pequenininha, aqui é Itaúsul, que é o Itaúsul. Então, lá dentro do Itaúsul, né, tem essa barragem, aqui é uma cerâmica, pelo jeito. Então, tem essa característica de barragem. Vamos ver outra. Opa, aqui Essa onde eu tem conheço. Você conhece? Conheço o dono, é amigo. Ó, veja só, uma barragem bem pequenininha para irrigação, né? As chances disso daqui estar fechado é imensas, Enorme. Aí, imensas. Enorme. Vamos ver aqui mais. Aqui. Esse aqui já no menocelzinho pequeno. Ó, opa. Ó, tem um volume já, né? Uma área maior. Uma sequência. Isso, tem uns tanques, né? Os tanques externos, piscicultura, aqui é no leito, uma bagunça. Aqui foi colocado o extravasor, né? Que faz também uma bagunça. Bem, né? Suspeito, bem suspeito, né? Deixa eu ver o que mais. Opa, aqui tem um conjunto. Aqui é o... Opa, Esse aqui... já está 3 em cascada. Ó, esse aqui é onde que tem o pivô, né? Quando a gente passa na BR ali, naquele que está sendo construído, o hospital, não sei, a gente consegue enxergar a parte disso. Então, né, essa de jusante, né? Será que ela consegue manter, né, a vazão aqui em 95? É uma pergunta boa. E o bom que é fácil, é perto da BR, né? Da rodovia, tá bem fácil. Aqui o que eu falei da aquicultura, né? Ela tem uma derivação aqui, tem um canal externo e ela é bem grande. Ela volta boa parte da vazão, né? Aqui é a gás. Porque né? ele precisa do fluxo, né? Senão perde o oxigênio, ele vai ficar pela parada. Cadê? Ó, aqui, ó, barragens, né? Que não tem o Pinar. E aqui, essas daqui eu não conheço. Deixa eu... Fabrício, nós vamos ter que montar uma força-tarefa, né? Porque nós não podemos, igual, nós saneários não podemos ir lá sozinhos. Porque vai estar fechado, né? Opa! Agora saiu, viu? Desculpa. Caramba! Fabrício, dá uma geral dos pontos, só para a gente ver. Então, são 19, né? 14, aliás. Pois é, aqui, ó. Veja só, em umas tem cerca de 2, nesse miolo aqui após, em umas não, Itaúsul, e em umas tem essa renca aqui, né? Que são os pontos cadastrados aí, na maioria. Como tá tudo bem pertinho, Fabrício, eu acho que 2 dias dá para fazer. Entendi. Vamos colocar isso como
uma imposição, aí não sei a palavra certa, de ação. É uma ação do grupo. Eu ainda estou nas palavras antigas da SEMAD, eu coloquei fiscalizatória, mas algo do tipo, fiscalizatória. O pessoal não gosta mais, tá? Agora, o Paulo, uma coisa que é importante a gente levar para a discussão da resolução é a gente tem que, então, tentar manter ao máximo esse 100% da Q95 nos trabalhos de todas as barragens, Sem independente daquela... dúvida. Porque Sem a dúvida. gente, naquela última versão que havia, a gente não tinha conseguido, você lembra? Eu acho que era 50% da Q95 somente. Vai ter que trabalhar essa informação, esse dado, essa decisão. Joia. Então, a justificativa aí, eu não participo do grupo, né, mas é essa de que alteraria as discussões das alocações, dos acordos, né, alteraria o parâmetro, né. A manutenção era que 95, agora vai diminuir, né. Isso. Então, joia. Então, perfeito. Então, eu coloquei na apresentação aqui de novo, desculpa aí por ter cortado, esse balanço aqui, ele é feito com todos os usos do KNAR, até os que são em acumulação, certo? Esse de, por exemplo, 390, que dá... Sim. Aí, mais para frente... eu coloquei embaixo. Esse... opa! Não, achei... Peraí. Ué, eu não coloquei a planilha aqui, isso foi mal. É porque eu também fiz uma aqui, já. Como está tudo aberto, deixa eu colocar aqui. Desculpa aí a organização. Porque eu coloquei o balanço também somente com as que fazem captação direta, né? E daí, assim, diminuiu um pouquinho, porque as captações em acumulação, elas são bem pequenas. Deixa eu... Puxa lá. Acabou que eu coloquei errado na informação, mas... Captação direta. SSD. E aqui o balanço DUR direto. Isso. Lá está 390, né? Então, o máximo aqui chega a 365. Ou seja, as captações diretas, elas mantêm-se ainda mais altas, né? Das 5 que tem, né? E três delas em barragem, elas são com volume bem pequenininho. Aqui vocês vão ver a bagunça da planilha. Aqui eu separei um pouco melhor. Aqui, ó, esse quadro aqui. Na verdade, um desses dois. É o que o KNAR repete, né? Por exemplo, aqui vai estar em metros cúbicos por hora, né? Mas os valores que tá em captação de barragem, azul, captação direta, verde. Captação em barragem, outras, né? 59 metros cúbicos hora, né? E 18. Somando todos esses daí, dá uma vazão muito baixa. Então, lá para o balanço é algo bem pequeno, né? Era isso que eu ia mostrar lá e acabou que eu não coloquei de erro. Aí 3,6. Então, 24 litros por segundo é o que é captado em barragem. Isso sai do balanço hídrico. Entendido? É algo pequenininho. Ou seja, 390, 365. Isso que eu ia mostrar lá e acabou que não saiu. Entendido, né? Perfeito. Cadê? Bom. Aí... tá. Ela tava... Oxi, gente. Não sou cabeça oca. Ela tava aqui. É porque eu coloquei as... Embaixo. Desculpa aí, gente. Aqui é o que é captação direta e aqui é captação e acumulação. Brincadeira, hein? E os captação direta com comprometimento máximo de 90%, né? Isso com aumento a partir de maio, né? Junho, até o mês aí de outubro, praticamente, onde nós temos essas máximas. Comprometimento sobe
O comprimento sobe, a redundância, né? O comprimento sobe porque diminui a disponibilidade. Exato, o comportamento da curva azul e da curva vermelha, né? Isso. Mesmo. Exato. Então, é isso de diretas, né? O Júlio já questionou lá e é isso, porque é mais fácil de quantificarmos e se nós tirarmos essa captação em acumulação. E daí a gente tem um balanço aí aproximado. E uma coisa que, olhando para as quantidades, né? 22 cadastros, né? Pensa só uma área desse tamanho, de 350 quilômetros quadrados, esse perfil agrícola aqui, então, com certeza, né? Tem muitos outros usuários, e isso me faz lembrar o questionamento do Tiago da FAEG, que é muito importante, além de pensar em ações fiscalizatórias, de regularização. A dor, né? A gente tem que colocar isso. A dor ainda eu vou descrever aqui para frente, né? Mas eu não vou ter ela tão discretizada como aqui do CNAR. É a dor, mas ainda mais, né? Algo mais que a dor, né? Eu não estou falando do CADOR, né? Desculpa. CADOR, a gente não pode resgatar aquele sistema porque ele é muito ruim. Eu penso, na minha opinião, qualquer ação de cadastro deve ser feita com o próprio WebAuthority, né? Para as pessoas cadastrarem no WebAuthority. Aí as questões é muito complexo, as informações lá são muitas, isso eu não sei. Porque o sistema que tem, né, e que já a gente consegue extrair bem os dados, eu penso que tem que ser dentro do WebAuthority. Pode ser fora, dentro de uma outra plataforma, não, porque senão o CADOR, na época, deu muito trabalho, porque ele foi dados mais simplificados, e quando a gente precisou do grosso ali, um exemplo foi o do Biancó, né, a gente não tinha tinha dados básicos, né, mas não tinha algo a mais, né, e daí foi um problema, né. Pois é, dos produtores, nós temos quem aqui, Fábio? Não tem nenhum. Hoje, não, né? Pois é, porque o que poderia ser feito é o seguinte, né? Para essa área, a Associação dos Produtores, que cobre a região, apoiar, né, nesse cadastro. Fazer uma convocação, apoiar no cadastro, no WebAuthority mesmo, eu estou falando. Sim, Colocava um profissional lá para apoiar, ajudar, acho que a SEMAI podia ajudar nisso. Convocava esses produtores rurais da região para fazer esse cadastro para poder qualquer história, né? Possível regularização e tal, aquela conversa toda, porque a gente precisa dar. Não, perfeito. Não ficar fora da gestão, né? Hein, Paulo? Ô, Fabrício. Pessoal, né? desculpa eu interromper. Tem a condição da nossa ampliação, né, que praticamente dobra a nossa captação no ponto lá do Inhumas, né? E no nosso estudo hidrológico aí com horizonte de 70 anos aí, para o saneamento, a gente tem uma indicação também, né, Paulo, de construção de reservatório para isso aí, que é uma outra peleja que a gente tem, porque a cidade não muda de lugar, a cidade cresce, né? E a gente acaba, né, impactando bastante, né? Tanto que a nossa colocação no conselho lá para ajustar a Q95 dos reservatórios foi justamente para tentar fazer reservatórios menores, mais rápidos, né, com impacto ambiental menor, né, e um custo menor também para a sociedade. A Saneago ainda pensa, é uma empresa pública, ela tem que ser, né, eficiente, né. Então, eu não sei se na evolução do cadastro aí, por exemplo, nós já temos a DUR, né, para ampliação, né? E em que momento também a gente pode colocar a do reservatório. Aí a gente teria que ver aqui, né, Paulo, para ver como isso iria acontecer, porque o horizonte de contrato nosso também com a cidade diz quando que a gente tem que fazer esse tipo de investimento. Tá? Então, é mais uma coisinha aí que eu acho que tem que levar em conta, porque está certo que o reservatório vai regularizar uma boa vazão, vai dar mais resiliência aí para o ponto, mas nós estamos no exutório, né, da área de estudo, né, pelo que eu percebi.
É só isso. Precisamos considerar. Ok. Só uma questão aí, Leônidas. A captação de aumento será feita no reservatório, é isso, né? Não, essa ampliação de 300 ela é feita no mesmo ponto de captação. Entendi. Em umas. Tá? No Rio Meia Ponte, para a cidade de Inhumas. Tá? Hoje é 140. Se você mostrou essas cruzinhas aí, ela tá nela aí. Você falou que é a Entendi. DUR, né? Correto? Uhum. Ela já deve estar aí. Sim. Eu vi ali na planilha, né? Ela estava... Uma dessas aqui. Não, entendi. Era para entender direitinho, né? É só para entender direitinho se o reservatório, essa captação seria no reservatório, né? Mas ampliando no local onde já está, certo? Ampliando a existente. Tá? O Não, reservatório entendi. é um pouquinho mais à frente. Aí a gente teria que descobrir quando que seria essa data, né, Paulo? Não, ok. Isso é questão para frente. Teria o impacto nisso tudo, né? Em todo o balanço aqui, né? Bom, isso aí é questão do grupo, né? Todo. Para como ficaria, né? Tá, vamos lá nas DURs, né? A informação que eu tenho das DURs, ela não foi 100% atualizada, né? Porque, por exemplo, veja aqui os dois quadros. O que nós tínhamos para a área anterior, de 550 km², e agora para 350, né? Manteve-se os mesmos números porque eu não consegui separar. Eu recebi dados novos e eles estavam um pouco diferentes daqui. Eu falei, não tá confiável. Então, era outra questão que saiu, né? Eu ia falar que eu vou ficar devendo, além da estação, porque essas DURs, elas são mais de 300 pontos, né? São cerca de 300 interferências, e ela, cadê? Ela tem, aqui está 63, e a que eu recebi tem 300, né? Então, eles fizeram, o pessoal do autor fez algum filtro que eu não consegui entender aqui o tipo de filtragem que eles fizeram. Então, nessa de 63 interferências, né, eu tenho aqui um comprometimento aqui de, sei lá, 1.105 para 1.400. Na outra era de 3.000. O que muda é uma questão aqui do estágio. Um sujeito outorga, paralisado, enviado, pendente. No outro cadastro que me passaram, não fizeram esse filtro, e daí eu falei, não vou conseguir separar essas informações para a área que eu quero. Mas, em resumo, veja só, o perfil dos usos, a maioria são captações pequenas, né? Uma e outra aqui grande, 61 litros aqui está em litros por segundo. Mas, ó, é 0,28, 65, tem 13. Então, são muitas captações pequenas, tem 1 litro por segundo, né? O pessoal aqui do significante. Esse 200 aí. 200, não sei. O que é isso aí? Vamos ver, Córrego Lages. Ó, ligação. Está pendente. 200 litros por segundo? 200 litros por segundo. É naquele manancial cheio de barragens lá, né? Onde tem aquele pivôzinho. Aí tem os 300, então... Opa, tem o 208, deve ser isso, a Goiás não, como é o nome dela? Centro-Alto. Então, assim, o tratamento desses dados aqui, ele precisa, né, ser muito refinado. Infelizmente, assim, eu tenho minhas condições, mas vamos lá, vamos tentando tratar os dados, né? O pessoal do doutor, eu pedindo ajuda do pessoal do doutor, tem que me ajudar melhor. Bom, aí o que faltou aqui para nova área foi saber quais desses usos estão nessa área, certo? Para nós termos aqui o balanço mais apurado, né? Mais próximo. Deixa eu ver. Bom, no geral é isso daqui, né? É bem pulverizado, né? Os 200 litros por segundo é aqui no Lais, alguma irrigação aqui nesse lugar. Pode ver que é perto da Goiás, perto de algumas áreas agricultáveis, né? Esse outro manancial que eu não sei qual tem uma grande quantidade também. Vai ter o nome dele.
onde fica aquelas barragens lá, não tem o nome dele, né? E próxima a Itaúsu, né, tem vários outros pontos ali que deve ser. Aqui também estão os poços, né? Então aqui deve ter muitos poços, né? Esses na área de Itaúsu. Então, para as informações da DUR, eu tenho uma ideia que é, por exemplo, a gente fazer o balanço para o nosso ponto de controle, portanto, também fazer um pequeno balanço para esses contribuições menores, né, como o Córrego Lages, tá vendo aqui, esse outro aqui que é o Quilombo, isso, o Quilombo, ele tem uma bacia bacana. É grande a bacia dele. Isso, né, tem uma bacia, olha só, tá 71 quilômetros quadrados, né, uma bacia grande. Para esse perfil aqui, a Lages tem, perdi, 31 quilômetros quadrados, um pouco menor. Acho que essa Quilombo, individualmente, é a maior, né? Tá quase 40%. Isso. Então, um refinamento disso, não sei se o pessoal, né, superior aí gostaria de ver, assim, aceitaria, né? Era fazermos um refinamento dessas subbacias. É claro que vai dar mais trabalho, né? Mas só para termos uma noção dessas bacias, né? Porque, por exemplo, lá no nosso ponto de controle vai estar X, né? E a bendita da bacia que tem uma barragem. Essa daqui tem uma... Não, nessa que tem uma barragem. É a Quilombo. Tem uma barragem. Como que fica, né? Eu creio que pode ser uma pergunta, uma questão interessante que a gente pode ficar em dúvida, né? A barragem jusante não vai regularizar esses usos de montante, né? Então, e se ele não manter... Assim, vai casando as informações. Se essa barragem não manter a vazão regularizada. Bom, dessas informações atualizadas, parcialmente atualizadas, foram essas, senhores. Né, como dever de casa, aprimorar a comparação entre as vazões específicas, que é a origem, né, do nosso dado para o balanço. Uma outra, a outra lição é essa de DUR, né, a gente tentar separar melhor o que é irrigação, né, o que é abastecimento, e, de fato, nessa área, o que tem, né, de solicitação. E aqueles valores maiores, igual 200 da irrigação, né, terá outras, né, outras caras aí, que é o que o indivíduo está solicitando. E para ajudar, né, a nós trabalharmos o dado aí no total, eu acho que se a gente separar algumas subbacias, ajuda a entender o balanço ali, por exemplo, essa de 200, né, com a disponibilidade aqui do Lages, né, será que cabe ou não? Ela vai ser direta ou em acumulação? Então, são questões que talvez a gente pode aprofundar ou não. Isso depende muito do ritmo do grupo e dos questionamentos que fizermos, pelo menos eu entendo dessa forma. Bom, sobre essas questões de dados, informações, era isso, né? Então, nós acordamos... antes de falar o que acordamos aqui, tem alguém ligando, agora não tem. Na última reunião também, nós tínhamos falado sobre a questão do documento do TAT, né? Aí, como o documento de liberação do TAT, coisa assim, como o pessoal a Camila, né, João Pontorga, eles têm mais proximidade com o documento, eles que trariam, né, essa questão. E, mais uma vez, né, vai ficar para frente, porque eu não recebi nenhuma informação dessa dos termos de autorização temporária, de como será liberado, né, qual documento será emitido. Bom, o que eu tinha anotado, pode ser que eu tenha esquecido, era isso. Mais alguma questão? Fabrício, só mostra o mapa lá do nosso ponto de controle, para a gente... Bom, tem vários aqui. Pode ser esse, pode ser... Esse tá bom? Ou... Só aproximar do ponto, ele está, só para desmistificar isso aqui. Ele está aí, quantos metros a jusante da captação? Quantos metros? Tá. Eu aqui com o registro, eu acho que eu estou sem a ferramenta de metragem aqui, mas é daqui até aqui.
Pois é bem pouquinho, pois é. Ah, Eu meço aqui, Paulo. A gente... em linha reta, 200 metros. Pois é, não, eu falo assim, que a gente... O ponto precisava ser lá na estação, cara. O ponto tem que ser na estação, mas aqui Era, é só uma correção, não, Paulo? não sei. A estação ela está acima, igual o André disse, não foi? Foi isso? É um pouquinho assim, né? Acho que 80 metros. Não. Ah, pois é. É porque vai ficar sempre esse negócio assim, tá, né? Entendeu? Bom, não Então, entendi. Como é que é? o dado que nós vamos usar vai ser de qual ponto? Da estação, né? Para aquele controle todo, sim, é da Isso. estação. Pois é, Cadê meu notícia? entendeu? Então tem que corrigir para esse ponto, mas, bom. Assim, eu tô colocando a opinião aqui, né? Eu acho que, assim, vai ficar inquestionável. Mas e as diferenças, não sei o quê. Não, no ponto de controle da estação, fulano de tal, assim, monitoramento. Mas, Paulo, eu entendo, eu acho que é correto, mas eu nem sabia que não estava na estação, pra você ter noção. Pois é. Por isso Eu que eu acho estou que as pedindo para pessoas- aproximar, para a gente ver direitinho. mas eu acho que as pessoas nem sabem. Então, assim, eu não acho que é uma coisa tão preocupante, não. Acho que a gente pode ir levando Não, sim, né? sim. Não, sim, concordo com você. Fabrício, É pequeno, mas é só ajustar, detalhezinhos para a gente ajustar. Paulo, a estação fica próximo da nossa captação, É a montante aí, o é a ponto. montante, né, da nossa É, captação. é. Bom, então, para Foz do Inhumas, é 190 metros, Pois em é. linha reta. Ou seja, isso em área de bacia, meu amigo, não vai dar 1 quilômetro quadrado. É detalhezinho, só detalhezinho. É É bem só para ficar pouquinho, inquestionável, sabe? tá? Ninguém depois vem, não sei o quê. Isso eu acho que não dá nem para comparar com a metodologia de cálculo da área da bacia, viu? Eu acho que vai estar Pix, no erro ali, eu acho dentro do que Pix, é né? preciosismo, então acho que É, precisa não. então tá bom. Muito obrigado. Eu concordo plenamente. Eu acho que não. Coisa de engenheiro. Coisa de engenheiro com 4, 5 casas depois da vírgula, né, Léo? Gilber, você ia falar alguma coisa aqui, Gilber? Questionar? em relação a essa proposta do Paulo de fazer essa avaliação desses barramentos, vocês acham que isso é capaz de ser feito rápido? Aí pela SEMAD, porque a SEMAD vai ter que dar o aval para que possa ser realizada essa medição pela Saneago, né? Até o acesso mesmo. Você acha que Eu não sei ir de junto. acompanhar, né? Vai ter que ir junto. 1 dia de campo, 2 dias de campo lá. Vamos fazer levantar essa proposta, porque eu não sei, né? Sim, é uma proposta do grupo, né? Eu acho que a gente apresenta a proposta. No andamento das decisões aqui, ou do grupo de trabalho, Tá. né, ele propõe que seja feito essas avaliações para ajudar na tomada de decisão, né? Isso aí. Assim, nós estamos disponibilizando a equipe para fazer o trabalho. Então, assim, essa SEMAG apoiando, né? Assim, tem algumas vertentes aqui que são contrárias a SEMAG fazer algumas coisas desse sentido. A gente tem mais alguma coisa? Que eu tenho uma reunião agora às 11 horas e eu precisaria sair. Hoje a gente está finalizando. Não, nós estamos finalizando, né? Da minha parte está finalizando aí, está fechando as questões aqui. Da minha parte está finalizando, viu, Júlio? Então, o encaminhamento então, ficou qual, Fabrício? Só para a gente listar e fechar. Joia. Das estações, fazer as estações existentes, os dados dessa estação aqui, né? Por exemplo, a gente tem que o André passou, né? A gente tem um histórico, 2 anos e meio, mais ou menos, para fazer aquele mesmo alinhamento, comparação da vazão específica com a que nós estamos utilizando, a vazão específica dessa estação com a vazão que nós estamos utilizando. Isso. Então, eu creio que na nossa próxima reunião, se a gente der uma folga de uma semana, porque mais de uma semana vai ser muito melhor, né, para a gente fazer essa comparação. Mas vai ter, por causa do feriado. Isso, aí de quebra, tem feriado de novo, tá? De quebra, tá vendo? A outra estação fica aqui um pouco ajusante. Essa daqui que eu falei, que ela tem os seus, sei lá, 60 anos, né, de idade, mais que isso. Conheço. E daí eu vou pegar também,
né, É essas vazões importante. específicas para nós vermos, né? Aham. Nesses dados, a gente consegue enxergar muito bem as variações que teve ao longo do tempo, principalmente mais recente, né, com vazões mais baixas. Isso é um ponto, né, de Entendi. fazer Pra o próxima tratamento desses reunião. dados. Isso. Isso. Outra questão A era de dor, DUR, né? A gente precisa detalhar muito melhor essas DURs para ficar muito mais clara quem é quem, onde estão, né? fazer a extração aí, né? Detalhar a DUR, corrigir tudo isso. O ponto aí, eu vou mandar bom, eu vou conversar com a Camila, mas aí eu provoco através de um documento oficial, não sei como que é. Ela é a própria secretária do grupo, É, eu vou conversar com ela para ver como que é essa questão da avaliação conjunta das barragens existentes, as 14 barragens, junto com a Saniac, que está disposta a fazer a medição dos locais, e junto com a equipe da SEMAD, caso, né, isso. tanto para acessar o local, quanto para possíveis irregularidades. Vamos ver se isso é possível dentro desse período, né, esse curto período. Principalmente agora, né, ainda estamos com vazões altas, né, tem que entender, o pessoal já está cercando o rio com as vazões mais altas, né, é uma pergunta, né? É isso que eu ia falar, porque a gente precisaria esperar o período mais crítico para que se faça o cálculo dessa vazão de fundo para ver se ela realmente é essa que é 95. Agora a gente não vai ter esse dado real, né? Sim, Mas mas eu acho que pro pode ser mês. comparativo. É pro mês. A É. gente pega, faz uma agora e outra daqui 2 meses. É verdade, Entendi. né? A gente tem a específica do mês, né, Gilberto? Daí a gente Isso. vai fazer essa comparação. Ué. Fazer esse Pode alinhamento falar. perfeito. E também pode ser não restringir somente agora ou somente ao período seco, né? Isso. Para um comparativo. Fazer isso. Sei lá, uns Perfeito. quatro pontos. Ixi, 4 pontos aí, Paulo, é muito. Né? Não, Não, entendi. entendeu? Assim, então, você vai conversar com ela para ver essa possibilidade de a gente fazer isso aí. Perfeito. Eu acho que uma solicitação do grupo seria a questão do cadastro dos usuários, né, junto aí à Associação dos Produtores Rurais, fazer essa chamada e tentar provocar isso, né, porque nós precisamos. Então, é uma outra questão nossa, né, de realizar o cadastro Provocar. para termos É. identificar mais usuários Isso. para que seja melhor feito Isso. né, todo esse balanço e toda essa alocação. Perfeito. Então, seria Fundamental. uma abertura de cadastro de novos usuários. Isso. Joia. Deixa eu ver aqui. Construção, ações. Isso. Ainda a SEMAD está devendo o documento do Tati. Vou conversar com a Camila para ela cobrar outras áreas. O Luiz vai te passar, né, aquela questão da específica lá. Isso. A gente terá mais 23. dados de base, ou seja, da disponibilidade hídrica, teremos mais um dado para comparar. Perfeito, BHO 23, eu saber. E, bom, isso aqui, quando eu tenho. Mais alguma coisa? Acho que é isso, né, Léo? A data da próxima. Daqui 15 dias? Vai dar 17, né? Mas vai ser sexta ou vai ser quinta? Pois é. Sexta. 17 é sexta. Pois é, mas Isso, assim, 16, né, Fabrício? Quinta-feira. Eu estava com minha tela compartilhada. Nós tínhamos combinado que seria quinta, né, anteriormente. Vamos retornar para a quinta, pode ser? Eu acho muito melhor, né, porque sexta... Alguém participa da Câmara do Baixo? Porque tem, eu não sei se era CTPI ou CTI, que é dia 16 a reunião. Não, eu não. Tá. Não, né? Ela então é a CTPI do Paranaíba. Do Paranaíba, né? Do Baixo não, perdão, é isso. Paranaíba. A CTPI do Paranaíba é 16 e 17. Ixi, é bem possível que eu esteja um pouco impossibilitado. Mas... 15. 15, quarta-feira. Perfeito. Eu ia fazer falar uma reunião 9 horas ali, ou 9 em vez de, ou 9h30, né? Igual tem sido feito, mas... Então, joia, pode ser 15 quarta-feira, às 9h30. Joia. A locação, estou anotando aqui também.
Então, beleza. Senhores, mais alguma questão? A gente passou por cima, não sei. É isso aí. Então, perfeito. Então, obrigado. Brigadão a todos. Não estou vendo aqui vocês. Kenny, né, Juber, André, obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado, Leônidas e Paulo. Um abraço a vocês. Valeu, um abração. Até mais, gente. Até mais. Bom almoço aí. Abraço, pra até vocês. Daqui a logo. pouco aí. Valeu. Tchau, Até tchau. mais. Obrigado.